Usar o operador spread para avaliar arrays na hora. Não faz muito sentido esse título, mas a gente vai aprender aqui esses 3 pontinhos aqui, que agora eles querem dizer que isso é um operador de espalhamento. Ou seja, se a gente, por exemplo, esse ARR, ele diz respeito, na verdade, a esse array aqui, né? E a gente tem os elementos do array. Quando a gente usa esses 3 pontinhos, a gente está descompactando esse array e a gente está pegando somente os elementos dele. Aqui nesse exemplo, por exemplo, ele está mostrando que essa função math.maths, ela espera argumentos separados por vírgula, mas ela não espera um array. Então, ele teve que fazer tipo de uma gambiarra aqui para ele conseguir inserir esse array aqui e ele conseguir achar o maior número dentre esses outros números aí. E aqui embaixo ele está mostrando que quando você usa o spread operator, né, o operador de espalhamento, você já manda esses números soltos, então você não precisa fazer gambiarra nenhuma, você utiliza a função do jeito que ela foi criada, né, da maneira como ela foi criada para ser usada. E aqui embaixo ele mostra que quando você usa esse operador de espalhamento, você deve usar dentro de arrays ou passando como um argumento de uma função, mas não utilizar assim, tá? Está dizendo que essa forma não funcionará. Aqui no... deixa eu fazer esse aqui primeiro, depois eu mostro os exemplos do ChatGPT. Então, aqui ele quer que a gente copie o array 1 aqui dentro do... Aliás, a gente pegue, né, os elementos soltos e jogue dentro do array. E aí, ele já tem até o console log aqui, para a gente ver que ele virou uma cópia já desse array. Agora, se a gente quiser descompactar isso, ó, é só a gente colocar os 3 pontinhos novamente e a gente tem todos os elementos já soltos ao invés de um array. Aqui no... Deixa eu rodar primeiro. Tá certo. Aqui no ChatGPT, ele está mostrando que a gente pode usar tanto para arrays como para objetos. Eu coloquei aqui como utilizar, né, o spread operator. E aí ele deu exemplos aqui que a gente pode olhar e se familiarizar com isso. Então aqui ele fez a mesma coisa que a gente fez no exercício, né? Copiou os elementos e criou um novo array. Aqui ele copiou os elementos de um array e os elementos de um outro array. E aí no fim a gente acabou formando um novo array com todos os elementos desses dois. Aqui a gente já pegou informações de um array e jogou no meio, né, de um outro array já existente. Aqui ele já está utilizando objetos, ele fez a cópia de um objeto. Aqui ele fez a cópia de 2 objetos, né, e transformou num só. Aqui ele fez a cópia de um objeto e uniu a informação, uma nova informação aqui, formando um novo objeto. E aqui ele passou como argumento de uma função, né? Só que aqui, como era um array, aqui ele passou somente os números e não o array em si. Porque aqui ele está fazendo a soma, né, solta desses números. Então, não faz sentido passar um array. Então, basicamente, o spread operator, né, ou operador de espalhamento, funciona dessa forma.